Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos bem-vindos de volta aí à formação continuada na fé católica. Estamos indo aqui na nossa aula 7, parte 2, Sacramentos de Cura. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e possa nos iluminar. Estamos falando sobre o sacramento de cura, falando sobre a penitência. Então vamos pedir ao Senhor para que Ele toque nossos corações, para que possamos sentir o seu amor, para que possamos pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e que possamos estar abertos ao seu conhecimento. Estaremos reunidos então em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, dando continuidade aqui, lembra, eu falei do spoiler, né? As chaves do reino, lá em Mateus 18:18. Em Mateus 18:18, diz o seguinte: Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Então, meus irmãos, vou fazer o seguinte: eu vou pegar a primeira parte e vou falar na Bíblia, né, sobre a questão da confissão. E depois vou fazer um apanhado sobre a questão histórica, ok? Eu vou falar primeiro agora sobre as leituras. Vamos aqui para o próximo slide. Olá, pessoal. Então, nós vimos ali em Mateus 18:18 essas palavras. Mas vamos aqui agora em Mateus 16. Seria bom que vocês lessem o capítulo inteiro, porque nesse momento Jesus está falando com os fariseus e eles estão questionando sobre quem é Jesus, sobre o que ele faz. E todos perguntam, quem dizes que sou? Aí alguns dizem, né? Olha, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias. E aí Jesus olha e fala assim, e vocês aí, né? Ei, vocês aí, povinho, quem vocês dizem, quem vocês acham que eu sou, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Então, Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus diz para ele, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E te declaro, és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E aqui, Mateus 16, no versículo 19, diz o seguinte, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então, meus irmãos, dê uma olhada aqui, quando ele fala aqui, as chaves do reino. Então, nesse momento, Cristo está passando o seu poder para o seu discípulo. Ele está entregando a Pedro o governo, a liderança da igreja na terra. Então, Pedro é um apóstolo e ele tinha a primazia entre os discípulos. Jesus falou diretamente com Pedro, eu te darei as chaves. É o que está escrito aqui, Tu és Pedro, tu és pedra, não é isso? Né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, quando nós falamos sobre o sacramento da confissão, sobre o poder do perdão, está relacionado a isso aqui. O que ligares na terra será ligado ao céu. Lá no Catecismo da Igreja Católica, lá no número 553, fala sobre isso. Eu vou dar uma lidinha aqui no Catecismo, só um minuto. Então, meus irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, aqui no número 553, ele fala o seguinte, que Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica, né, que foi a nossa leitura. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus.
o poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Tudo bem? Então, e não é só isso. Depois lá em João, Jesus diz a Pedro o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Então é bem nítido que Jesus está passando esse poder para Pedro e está dando a Pedro a autoridade de governar a sua igreja nascente. Tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas outras leituras, só um minuto. Dá uma olhadinha aqui nas outras leituras, só um minuto. Então, meus irmãos, você que está com a Bíblia aí, ó, acompanha aí. Romanos 10:10. A palavra diz o seguinte, ó: é crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Ok? E lá em Tiago 5, Tiago capítulo 5, versículo 14, vamos lá. Ela está falando o seguinte, aqui é um trecho onde fala sobre a diaconia, fala sobre acolhimento, sobre a bênção dos doentes, sobre os enfermos, e fala o seguinte, ó: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, olha só o que fala essas duas passagens. Em Romanos 10:10 e Tiago 5:14, fala sobre a questão de professar os nossos pecados, de nós falarmos os nossos pecados. Então, ele fala, ó, professando com palavras, em Romanos. E em Tiago, ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, meus irmãos, quando a igreja adota a confissão dos pecados, então ela não está inventando nada. Então, isso já vem com a tradição. Foi instituído por Cristo, pelos apóstolos, e segue a tradição da igreja. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Só lembrando aqui, eu fiz essas leituras, tem algumas outras que podem ser adicionadas. Eu vou deixar lá no canal, quando fechar esse pacote aqui do pacote, quando fechar os sacramentos de cura, eu vou deixar um guia com as leituras e com as referências, ok? Então só acompanhar lá no canal que vocês vão pegar isso tudo para quando quiserem fazer um estudo aí mais aprofundado, beleza? Vou dar uma paradinha aqui. Então, pessoal, na última aula, a pergunta que ficou foi essa, ó: quem perdoa os pecados? Nós vimos que quem perdoa os pecados é Deus, né? Teve até a referência aí do capitão, que até ele entendeu. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que muita gente tem dúvida. Por que confessar ao padre? Né? Muita gente acha assim: o padre ele é um homem igual a mim. Mas, meus irmãos, prestem atenção. Jesus, conforme as leituras que eu fui fazendo aqui, vocês podem perceber que Jesus escolheu os seus discípulos, teve Pedro como chefe, concedeu a ele as chaves do reino para ligar e desligar. O judaísmo também tinha os seus sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis pela manutenção do templo, leitura da palavra, pelo ensino, para conduzir o povo a fazer os seus sacrifícios, porque, para quem não sabe, os sacrifícios antigamente também eram realizados para expiar os pecados. Então, às vezes, as pessoas vinham de longe, andando 2, 3 dias com seus pombinhos, ou sua cabra, ou seu bode, ou um boi, e tudo isso fazia parte da penitência, já era a prefiguração do ato penitencial, porque imagine uma pessoa morar 5 dias de distância do templo, ter que levar um animal, ter que
ir com a sua família, tinha gastos, tinha que ter aquele cuidado de levar um animal, tinha que ser o primogênito, sem defeito, tinha uma série de regras e ele tinha que chegar lá e chegava ao templo. O que orientava era o sacerdote. Da mesma forma, Jesus, quando escolhe Pedro e os seus apóstolos, ele dá a esses discípulos, a esses apóstolos, essa primazia, ele dá esse poder, ele concede esse poder pela força do Espírito Santo. Jesus os estabeleceu como sacerdotes, não só para administrar os sacramentos, mas também como juízes, que pronunciam a sentença dos atos, né, sobre os atos daqueles que creem, né? Então, assim, Jesus deu um poder que excedia ao poder dado aos sacerdotes de Israel. Por que excedia? Porque os sacerdotes agora eles são capazes de perdoar os pecados. Não tem uma passagem que Jesus olha lá para o paralítico e fala, teus pecados estão perdoados. Aí todo mundo fica olhando assim, tá bom. E aí? Ficam perguntando, quem é esse aí que perdoa os pecados? Só que o paralítico estava lá, continuou paralítico. Então Jesus viu a dureza no coração daqueles homens e falou, para que acreditais que eu sou o Filho de Deus, o enviado. Ele fala, né? Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Não é isso? E o paralítico pega a maca dele e mete o pé, andando. Então, meus irmãos, nós somos muito incrédulos. Então, esse poder que Jesus concedeu aos discípulos excedia o poder que tinham os sacerdotes do Antigo Testamento. Por quê? Esses sacerdotes agora são capazes de perdoar os pecados. Então, os rabinos, né, eles se referiam a esse antigo poder sacerdotal com o termo ligar e desligar. E Jesus, ele usou essas mesmas palavras para descrever o que ele estava dando aos seus discípulos. Ele estava dando esse poder de ligar e desligar. Não inventou absolutamente nada. O que já existia no Antigo Testamento, Jesus manteve e aperfeiçoou, porque agora seus discípulos poderiam perdoar os pecados, né? Ligando e desligando. Para os rabinos, a palavra ligar e desligar, ela significava o seguinte: julgar se alguém estava em comunhão com o povo eleito, ok? Ou seja, se estava fora da vida e do culto do povo. Ele chegava e falava, não, olha só, tua vida está meio esquisita aí, olha, você não pode participar. Olha, você está aí direitinho, seguindo a doutrina, então vem porque você está junto com a gente, tudo bem? Ou seja, ligar e desligar também era uma forma de julgar se alguém estava em comunhão com o povo eleito. E olha só, de acordo com os rabinos, os sacerdotes tinham o poder de perdoar ou de não perdoar. Então, gente, olha só. Então, tá tudo aí. Tá tudo aí. Não adianta ficar falando, mas que eu confesso direto, eu falo direto com Deus meus pecados. Quem falou, né? Aí você fala com Deus. E qual é a certeza de que você foi perdoado? Deus falou com você? Então, é aí que entra a questão aqui do sacerdote. Olha só. Vou passar aqui no próximo slide. Ó. Olha aí, meus irmãos. E que é o ministro do sacramento da confissão? Quem é? São os padres, né? Os que aqui no Brasil chamam os padres, mas são os presbíteros, os bispos e o Papa, né? O Papa também é um padre, tudo bem? Quando falar sobre o sacramento da ordem, que está lá nos sacramentos de serviço, eu vou falar sobre isso, ok? Mas só voltando aqui, para a gente ir completando, já passamos aí dos 15 minutos, né? Jesus não fez somente uma transferência de autoridade, né? Ele deu uma nova dimensão. Então, o sacerdote, ele tem esse poder.
o poder de conceder o perdão, mas ele concede o perdão porque ele foi enviado por Deus. Então, a partir do momento que você se arrepende do seu pecado, confessa ao sacerdote, ele vai fazer um ato que é o seguinte, ó. Quando você termina a confissão, aqui, ele vai falar o seguinte aqui para você, ó. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, que te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o Padre, o ministro ordenado, ele recebeu essa autoridade de perdoar. Ele, da mesma forma que os antigos sacerdotes, ele consegue olhar para a pessoa e concede o perdão. Da mesma forma que os apóstolos, ele tem esse poder de curar. Mas é ele que o cura? Não. Essa cura é realizada por Deus. Ele é um instrumento. Então, quando o sacerdote ele impõe as suas mãos e diz essas palavras, é o próprio Cristo que está falando com você e absolvendo seus pecados. Mas isso é questão de fé. Então, digo, meu irmão, eu falo para você, acredite, porque é o próprio Cristo que está ali quando o sacerdote está falando contigo. Amém? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos encerrando por aqui. Passamos um pouquinho aí dos 15 minutos, mas o assunto é bem extenso, né? Vamos então para uma terceira parte, onde falaremos sobre a estrutura fundamental e os efeitos do sacramento da confissão, tudo bem? Vamos agradecer então a Deus por esse encontro, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E até a próxima, é muito bom estar com vocês. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, vai lá no canal, se tiver alguma dúvida, pode colocar que a gente vai responder, tá bom? Então até a próxima, meus irmãos. Fui, tchau!